paz. É um prazer, né, e uma responsabilidade de estarmos aqui. Mas quando se fala em testemunho, a gente pensar o quanto que o nosso testemunho fala alto, né? Ele é pessoal, mas a influência, né, passa a ser muito coletiva, porque todos nós somos humanos, todos nós temos sentimentos e temos emoções. Por isso, compartilhar o nosso testemunho é uma oportunidade de falar de tudo quanto Deus tem feito na vida das pessoas. Às vezes a gente foca muito no passado e esquecemos que ainda hoje, nesses dias, né, Deus continua atuando. Temos alguns testemunhos aqui que com certeza nós já ouvimos e que com certeza a minha vida acrescentou muita coisa. E eu acredito que na vida de muitos irmãos, né? O testemunho do irmão Antônio, o testemunho do irmão Aleluia, né? Lá o quanto Deus ajudou. O testemunho da vida da Fátima, né? A trajetória dela, o que Deus fez. O testemunho da Nazaré, né? São alguns que a gente conhece, o que Deus fez na vida daquela mulher, né? Na vida do nosso pastor. E aí da Damiana, né? A questão do perdão do marido que muitas vezes tentou tirar a sua vida e ela manteve aquele sorriso lindo, né? Marcante na vida de todos nós. Então, a gente, confirmando o que o pastor colocou, Deus é um Deus vivo. E com certeza, por ser um Deus vivo, né? O pastor falou aqui em um dos nossos cultos que nós somos carvalhos de justiça, né? E na quinta-feira nós fomos tocados pelo testemunho da Michele, né? Um testemunho muito profundo, né? A mim tocou profundamente. Então, colocando o que Deus faz na vida de cada um. E tem todas as outras pessoas aqui, com certeza. Nós não tivemos oportunidade de ouvir todos os testemunhos, né? Mas temos certeza que cada um de nós tem um testemunho para dar a respeito do que Deus faz. Porque nós somos carvalhos de justiça, como o nosso pastor colocou. E eu vou convidar para a gente fazer a leitura em Romanos 12, 2. Vamos ficar de pé, né? Vamos fazer essa leitura. Romanos 12, 2. Podemos ler juntos? Aí, um convite, né? E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podei-vos assentar aí. Esse versículo me lembra o trabalho anterior que o pastor fez sobre a metanoia, né? E com certeza a gente lembra que o Espírito, né? A gente tem a graça do nosso Espírito Santo. E a nossa mente exige um pouco do nosso esforço também, para que a gente queira que ela seja transformada aí, né? Temos que realmente ter esse desejo. E agora estamos trabalhando a cura interior. E eu gostaria de começar levando uma reflexão. O que é cura interior? O que é isso? O que vem a ser essa cura? Com certeza, né? É aquela cura que os nossos médicos físicos desse mundo aqui nem sempre conseguem resolver, né? Mas a cura, realmente, essa cura espiritual que nós procuramos ter, essa cura interior, nós temos um especialista nela. Vocês conhecem qual é o especialista nessa cura interior? Tenho certeza que conhecem, né? É o Senhor Jesus.
E vocês sabem aonde fica o consultório dele? Em qualquer lugar, aonde nós estejamos. A especialidade dele, Filho de Deus, né? E nós cantamos aqui. Ele está aqui nesse lugar. Ele é o rio de águas vivas. E estava comentando com a Fátima que eu me preocupo muito quando tem alguma responsabilidade, né, sobre mim. E eu estava preocupada em preparar esse encontro ali, o que falar. Porque eu acho que o testemunho, quando a gente dá, a gente não quer só puxar por um emocionalismo, né? A gente quer ir muito além, a gente quer puxar aí por algo que toque o espírito de cada um. E aí estava com tudo arrumado direitinho, né? Dei a semana cada dia, mexi um pouquinho e tal. E hoje de manhã, quando eu fui fazer a minha devocional, né? Graças a Deus eu adquiri esse hábito, não gosto de levantar da cama sem que eu possa tomar um cafezinho do marido, ainda na cama, e fazer a leitura, né, bíblica e a minha oração. E Deus me tocou, bagunçou, como diz aí, né, bagunçou um pouco o que eu havia pensado e me inspirou a trazer alguns pontos que eu não havia acrescentado, tá? Então vamos pensar o que é essa cura interior. É aquela cura que vai mexer com o nosso coração, né? É aquela cura que vai mexer com as nossas emoções, é aquela cura que vai mexer com os sonhos do passado, né? E a gente tem essa afirmação, não é a afirmação de Marilânia, né? A gente tem a afirmação em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos, mas não vamos pedir o Espírito Santo que a gente não leia de uma forma mecânica, mas que essas palavras possam tocar em nosso coração profundamente. Que elas falem alto para a gente. Vamos todos juntos? Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É um dos órgãos, se não o mais importante que nós temos, né? O coração, e aí, quantas vezes a Bíblia faz referência a esse órgão? Ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, mas também é muito frágil, né? E muitas vezes esse coração é ferido. Ele é ferido, né? Por nós mesmos. Ele é ferido pelos outros. Ele é ferido pela vida. E aí, eu questiono aqui. Tenho certeza que não existe ninguém aqui que não tenha alguma ferida dentro de si. Mesmo que essa ferida tenha sido causada por você mesmo, ou essa ferida foi causada pela vida, ou por alguém. Vamos pensar na questão da traição, né? A questão que a gente tem dos acidentes, a questão da doença. Vamos pensar ainda também quando alguém chama a nossa atenção, a gente sente assim tocado, né? E aí vem alguns sentimentos dentro da gente. E a partir desses sentimentos já gera com certeza alguns pensamentos. Tipo, se você sofreu uma traição, o que você pensa, né? Poxa, as pessoas não são confiáveis, né? Eu não posso acreditar em ninguém, né? Se você realmente é chamado a atenção, sofre um constrangimento, você fica chateada com a pessoa ou você se invalida. Nossa, eu sou ruim mesmo, né? Não tenho muito valor. E quando acontece um acidente ou uma enfermidade, né? Por que isso aconteceu comigo, né? E aí a gente fica, essa vida vale a pena? Começa a se questionar.
Então, a gente começa a trazer essa reflexão das dores e das feridas do nosso coração. E se a gente não procura tratar essas feridas, né, cria brechas. E é nessas brechas que o inimigo entra. A gente estava na escola dominical e a Viviane leu um pensamento, né, que o inimigo, pra gente, que ela tinha anotado ali, que o inimigo não é mais forte que a gente, não. Ele só entra quando tem brecha. Se não tiver brecha, ele não entra. Então, temos que construir o quê? Muros e fortalezas, para que esse inimigo não entre na nossa vida, aí, apesar das feridas. E se alguém me disser aqui que não tem ferida, eu coloco a contrapartida do mandamento que diz: transformai-vos. Transformai-vos. E não é minha palavra, né? Mas é uma ordem. Transformai-vos, né? Aceite realmente a necessidade de você abrir o seu coração. E foi todo o processo de metanoia que nós vivenciamos aqui, tá? Então, é interessante a gente pensar e refletir bastante, né? Cuidar dessas brechas. Qual é a ferida que mais te incomoda? Se essa ferida ainda te incomoda, você precisa de cura. Posso afirmar com toda certeza, você precisa de cura. E aí, essa cura, né? A gente sabe que a gente tem aí o poder da oração. Temos a ajuda dos outros, do próximo, temos a palavra, temos aí vários recursos, né, para a gente poder passar por essa cura. Mas a gente sabe que a oração é uma ferramenta indispensável. Mas não é a gente orar ou ler a Bíblia. Eu estava na devocional, né, refletindo um pouquinho sobre essa questão. Às vezes a gente lê a Bíblia, e o pastor já fez referência a isso, a gente lê de uma forma mais mecânica, né? Por obrigação, eu tenho que ler a Bíblia. E a gente não sente as palavras fazendo um eco no nosso espírito. E é exatamente essa palavra, desse jeito, que vai nos curar. Todos vocês já devem ter vivenciado a questão de cantar um louvor e de repente você percebe que está cantando, não está louvando. E é diferente quando a gente abre o coração e esse louvor penetra em nossa alma aí. E aí eu quero falar, né, do poder de Jesus, que ele entra para fazer a nossa vida brilhar. E ele nos esclarece da sujeira que às vezes a gente bota embaixo do tapete, dizendo assim: eu não tenho ferida, eu não me lembro. Quantas vezes isso acontece com a gente? Por quê? Porque a gente tem um orgulho e muitas vezes a gente não quer admitir, ou essas feridas estão tão escondidinhas que elas se tornam inconscientes. E aí, é interessante a gente pensar, né? Qual é a ferida que mais te incomoda? Eu hoje vou falar para vocês, né? Aí, de alguma coisa que até não é muito fácil falar, né? Mas a ferida já foi bem tratada e a cada dia ela é sempre tratada e eu já me sinto à vontade, né? Para estar falando aí. Então, a minha ferida foi da vida, né? Aí aconteceu um acidente e aí a gente fala aí, culpa de quem? Teve culpados? Motorista, sim, mas e daí? Quem estava dentro? E aí eu quero comentar com vocês um pouquinho desse meu testemunho que para mim, né, com certeza, ele é bem forte aí. Eu até coloquei um roteiro porque a emoção às vezes emburrece a gente, né? E aí eu não queria deixar de trazer aqui para vocês alguns dados importantes aí. Eu
fui criada numa família, com uma mãe muito temente a Deus, uma mãe consagrada mesmo, né? E um pai, filho de coronel, criado, né, lá em Cachoeiro, aquele pai que resolvia as coisas ainda na bala, no revólver, aquele tempo dos coronéis, né? Aí. E a minha mãe sempre foi uma mulher que tentou levar os filhos para a igreja. Então, eu sou fruto de uma criação na igreja, tenho as minhas raízes, né? A gente não é perfeito de jeito nenhum, temos as nossas fragilidades, mas a educação que a gente recebe, né? Ela pode se tornar muito forte e ser raízes. Tem uma planta que é chamada zambro, né? Que ela é nas regiões mais desérticas, ela tem as raízes que se estendem até 7 metros e a profundidade dela chega a 20 metros buscando água. Então, é bem resistente aí. Então, as nossas raízes são muito importantes. Por isso eu falo um pouquinho dessa minha trajetória, né? Graças a Deus, mesmo com as fragilidades, um período melhor, um período pior, um período mais próximo, um período mais distante, eu nunca me afastei do Senhor, e em específico também da igreja, tá? Fui criada aí. Essa igreja foi responsável também pela minha formação, né? A igreja, tudo que eu ouvia, todos os ensinamentos, as pessoas que ali participavam, tiveram uma influência muito grande na minha formação. E ali criei, me desenvolvi profissionalmente com muita influência da igreja, foi um grande treinamento, tá? Ela teve uma influência tanto na minha vida pessoal como profissional. E caminhou. E me senti, né, uma pessoa, dentre aspas, realizada. Aos 27 anos, eu casei. Eu fiz para contextualizar, tá, gente? Aí, aos 27 anos, eu me casei, realizei o sonho de constituir a minha família, tá? Tudo bem? Tivemos, em 1982, levei 5 anos para engravidar do primeiro filho. Esse filho foi muito sonhado, muito desejado, né? Em 82, nasceu o primeiro, em 83, veio o meu segundo filho. A vida normal, criando os filhos, ali, graças a Deus, né? Trabalhando, tinha uma vida como a de qualquer pessoa. Aí, uma das coisas que eu sempre tive medo, eu comentava com a irmã ali, eu sempre tive uma característica de ser muito determinada na vida. Apesar das dificuldades, né? Eu sempre consegui lutar por aquilo que eu queria, consegui caminhar na vida. Mas quando me tornei mãe, que era um sonho, eu tinha muito medo de perder filho. Olha que coisa interessante, né? Era o meu maior medo. Então eu chegava ao exagero. O filho ficava doente, eu corria para o médico. Minha mãe, larga de ser boba, vai passar. Mãe, já não é médica, eu vou lá. E levava para o médico. Chegando ao ponto de algumas vezes o pediatra deles me devolveu o dinheiro da consulta. Ali, de tanto que eu perturbava, né? Ali. Fora as vezes que passava mal e que eu ligava. E era um pediatra muito especial, já faleceu, e atendia sempre com muito carinho. Tá. Esse medo me acompanhou, né? Ali durante a criação deles. Até os filhos cresceram. Em 1990, eu fui contratada para trabalhar numa escola de elite de Nova Iguaçu, aonde ali, né, tinham os grandes filhos dos empresários, ali dos donos, né, de hospital, de casa de saúde. É claro que meus filhos só estudaram ali porque eu era funcionária e não pagava, porque se eu tivesse que pagar, eu não teria condição de pagar aquela escola. Realmente era uma escola que zelava muito pela formação. E ali eles criaram, né, em especial esse meu filho mais velho,
um grupo de amigos ali e eram muito próximos. Então, o meu filho mais velho, ele era um pouco fechado, então o grupo dele de referência era esse grupo da escola. E como eu trabalhava lá também, acabava sendo quase que meus filhos, porque era orientadora educacional, atuava em todas as turmas, então tinha uma relação muito boa. No dia 23, está próximo, né? No dia 23 de novembro de 1990, nós havíamos acabado de jantar e o carro toca, um Citroën, semizero, tá? Um dos colegas dele, de 18 anos, já tinha carteira, toca. Tia, o Diogo está aí? Eu fui atender e o Jorge também. Falei, nesse dia eu tinha até pedido para ele lavar a louça do jantar, tá? Aí tínhamos acabado de jantar. Ah, tia, chama ele lá para mim. Aí eu chamei meu filho, aí ele colocou, o menino estava no volante, estava com mais um colega muito próximo do Diogo, e falou, tia, nós vamos ali na casa da Aninha, era uma amiga deles, porque é aniversário delas. E acho que eles acreditavam que ia fazer alguma coisa, ia ter alguma festa, alguma coisa. Chegaram lá, parabenizaram a menina, não tinha nada, né, ali, e eles voltaram por uma estrada ali, quem conhece Nova Iguaçu, acho que poucos aqui, tem a Curva da Morte, que é chamada, que é próximo à Universidade Unig, né, ali. E quando eles vieram, teve mais um menino que pediu carona, então era o motorista, o meu filho, mais um colega e esse outro menino que pediu carona. Muito bonito. Inclusive, não fazia parte desse grupo tão íntimo. Por acaso ele ofereceu carona e nesse dia os meninos, um deles morava perto, né, aceitou. Quando eles vieram, claro, né, adolescente, eu não culpo o menino que estava ao volante, né, eram 4. E eles, nessa curva da morte, o carro bateu, né? Vou mostrar para vocês aqui. O Citroën zerado, lindo, ficou assim. Um monte de ferro retorcido. E aqui, nesse acidente, houve um dos meninos que faleceu na hora, um outro, meu filho, ele foi para o hospital, chegou a ser socorrido, um outro ficou 2 meses internado, e o menino que estava dirigindo teve apenas alguns ferimentos na cabeça. Então imagine, o que estava dirigindo foi o que se salvou, né? E esses 3 meninos tinha sempre uma semelhança das famílias. Essas 3 famílias tinham 2 filhos, homens. Essas 3 famílias, o que se acidentou foi o filho mais velho das 3 famílias, né? Nessas 3 famílias, tinha um dos meninos mais novos, se chamava Diogo também. E esse menino que estava internado, ele veio a falecer no dia 2 de fevereiro. O acidente foi 23, foi o que ficou internado, né? Demorou um pouquinho.
dia 2 de fevereiro, ele veio a falecer. Essa data era o aniversário do Diogo, do meu filho. Então é interessante a gente pensar, né? Aí, uma vida normal, até então, sem nenhum fato marcante, mas nesse dia 23 de novembro, tudo se modifica, né? Então, a gente recebeu a trágica notícia do acidente, procuramos realmente fazer naquele momento o que era possível ali, tá? E aí, nesse dia, começa a travessia do deserto, né? Aí a gente começa a vivenciar o deserto da vida. É interessante a gente pensar, né? Deus não impede os desertos da vida. Eu tenho certeza, e nessa época era o pastor Elias, o pastor lá da igreja, quem nos apoiou a família, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que existem coisas que não é da vontade de Deus, mas que às vezes Deus permite que aconteça. E dali surge um plano. Então, uma das coisas que aconteceu é que nós, lá em casa, nós nunca questionamos muito, né, o porquê. Mas a gente questionava muito ali, para que isso aconteceu? 3 jovens saudáveis, bonitos, bem educados, eram os meninos que eram uma gracinha, realmente tinham um futuro promissor na vida deles. E aí, o que nesse momento aconteceu? A ferida ficou desse tamanho, né? Vocês imaginam para uma mãe, né, olhar o quarto e ver a cama do seu filho vazio, olhar mesmo o lugar que senta. Você imagina, né, aqueles momentos que a gente tinha, você saber que aquela pessoa não está mais ali, porque é antinatural uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho. Concordam comigo? É muito mais comum que nós realmente, que a gente venha a morrer primeiro que os filhos, que eles enterrem os seus pais. E esse é o desejo, né, de toda mãe. Ninguém quer enterrar seu filho. Imagine essa dor. Quem tem filho aqui, imagine, eu acredito que seja uma das maiores dores, né? É você ter a perda do filho. Aí tem pensamentos que dizem, é como achar a morte, né? Dor, solidão, tristeza, tudo isso nos aconteceu aí. Mas aquelas raízes que eu falei me ajudou a suportar esse momento e a buscar a presença de Deus. A minha mãe foi uma figura importante. Ela chorava de noite, esperando que eu fosse dormir, só que acordava, né, via ela chorando, porque ela dizia assim, minha filha, tem fé. E, claro, buscava a palavra, né? Nesse momento foi muito importante o apoio da igreja, o apoio, né, pastoral, o apoio dos amigos, da família. Isso ajudou a superar esse deserto. Mas uma das coisas que a gente coloca aqui é, nós somos carvalhos de justiça, né? E mesmo quando a gente acha que não somos tão fortes assim, coisas que o inimigo gosta de botar na nossa cabeça, que nós somos fracos, né, e tal. Na minha casa, uma das alternativas foi, fizemos ali uma célula, e nós tivemos durante 6 anos um culto semanal, dirigido pela pastora Ruth Silva, não sei se alguém aqui conhece. Ela foi responsável pelo trabalho da terceira idade, né? Tinha sido também minha professora de escola dominical e tal. Então, ela era uma pastora e nem sempre o pastor Elias estava disponível. Então, ela assumiu esse trabalho 6 anos, gente.
E o que aconteceu? Essas outras mães, uma das famílias queria matar o garoto, né? A outra super magoada. E esse culto foi uma forma da gente reunir e a pastora trazer a palavra. E uma das coisas que também inspirava era a forma como eu estava atravessando esse deserto, que era diferente, né? Não por mim, gente. Nenhuma mãe tem condição de atravessar esse deserto tranquila, mas com a presença de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E aí, nesse culto, ele acabou sendo, durante esse período, um lugar que às vezes pessoas que estavam sofrendo dor semelhante iam. Que aí um parente convidava, o outro convidava, e acabou sendo ali um local para a gente falar, comentar, falar sobre a dor e ser sustentado pelo Senhor. E uma das lembranças que eu tenho muito forte é daquele hino, cada vez que a minha fé é aprovada. Era um louvor que a gente sempre fazia, né? Cada vez que a minha fé é aprovada, né? Eu vou me tornando mais forte. E aí, passou um pouco a tempestade e pergunta assim, qual o seu sentimento em relação ao menino? Eu não tive raiva, porque eu sabia que esse menino, ele não era culpado sozinho. Imagina, os adolescentes juntos, corre, corre. Ele fazia isso com o pai quando a gente viajava. Pai, mete bronca, vamos, corta, corta. Então o garoto sozinho não tinha culpa. Mas uma das minhas mágoas forte foi quando o avô, o meu filho mais novo, foi assistir um show com os primos, e nesse show ele encontrou esse menino que estava dirigindo. E ele tinha muita raiva, porque ele dizia assim, esse garoto me tirou o direito de ser tio. Foi uma fala dele. Então, eles quiseram pegar o garoto, né, ali, mas não deu em nada, não chegaram a pegar. O garoto correu, claro, mas o avô desse menino, que era uma pessoa de bastante influência na cidade, em Nova Iguaçu, entrou, fez uma queixa contra ele, né? Uma intimação contra o meu filho, e nós fomos obrigados a comparecer na delegacia. Só que Deus providencia tudo. Nessa delegacia, quem era o delegado era um dos professores da faculdade onde eu dava aula. E ele, né, muito atencioso, quando ele ouviu a história, ele falou assim, o que vocês querem que eu faça com esse processo? O que nós respondemos? Dá fim nele, porque realmente, né, a gente não quer ser atormentado, nem que meu filho seja atrapalhado por isso. E ele falou, essa história lembra a história daquele jogador Edmundo, lembra? Ali, né, a história do acidente e tal. E parece que as pessoas que têm melhor condição estão sempre certas. E aí esse processo não deu nada. Mas quando fala da ferida, a minha ferida não foi do menino. A minha ferida foi desse avô. Tá? Porque o menino era jovem e tal. Agora esse avô, uma pessoa mais velha, era para ter um mínimo de entendimento ali. Então a gente guarda no coração, né, essa lembrança hoje, claro, depois o avô já faleceu, ele perdeu o filho também. Olha que quando diz que nós não precisamos fazer a vingança, né? Não que eu desejasse isso, mas ele perdeu um filho também. Pouco tempo depois, esse avô perdeu o filho. E aí a gente começa a pensar aqui, a travessia desse deserto não é fácil, né? E a gente começa a pensar, quais foram os aprendizados? Aí teria muita coisa, mas eu já vou tentar já sintetizando por fim. Quais foram os aprendizados que eu tive e que o grupo teve? Primeiro, né, que nós
realmente, né, temos que acreditar a importância da fé. Isso foi essencial aí, né? O papel da fé. Jeremias 30:17. Pode colocar aí pra gente, Carlão? Jeremias 30:17. Vamos juntos? Porque te restaurei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamarem a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Olha o início, né? Porque te restaurei a saúde e te curarei as tuas chagas. Durante esse período, teve uma senhora da igreja que havia perdido um filho, e ela chegou para mim numa das visitas e falou assim, eu te desejo que você não perca sua fome e que Deus te dê noites tranquilas. E foi importante. Eu não perdi a noite de sono e continuei me alimentando. Então, Deus foi realmente restaurando aí. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer. Precisamos da cura. Amém? Nós precisamos ser curados, não dá para a gente suportar sozinho aí. Entender que a oração é a nossa ferramenta, né? É uma ferramenta poderosa aí e nos conecta a Deus, como diz Tiago 5:16. A importância da gente perdoar, né? E a importância da reconciliação, isso é fundamental para que a gente possa ir. E a gente entender que quando se fala da cura, não é um processo, né? Às vezes, cada um passa por um momento. Nem sempre é um processo rápido, né? Às vezes é um processo que leva mais tempo ali. A gente precisa estar continuamente pedindo a bênção de Deus. E aí, fechando, né? Eu gostaria de colocar aqui. Nós temos que deixar, temos que querer ser curados. Para que Deus possa entrar, o Espírito Santo possa entrar no nosso coração e tirar aquela mágoa, aquela tristeza que é brecha para que Satanás entre, que é brecha para que a gente se faça de vítima, que é brecha para que nos afaste, com certeza, de Deus, tá? E aí nós temos, se somos carvalhos de justiça, nós temos que transmitir a luz. Uma árvore, com certeza, né? Para ela sobreviver, ela precisa lidar com ventos, tempestades, sol. Isso também é a nossa vida. Uma árvore pequena, se ela quiser se livrar disso, ela não vai crescer. Então, muitas vezes, essas provações, se Adão não pecasse, eu acredito que a gente não passaria por nada disso, né? Teríamos uma vida tranquila. Mas o inimigo traz essas dificuldades para a nossa vida aí, né? Então, a gente precisa ter força para suportar aí. Precisamos ser uma rocha firme. Não podemos construir a nossa casa, né? Como diz aquela parábola, em cima de areia. Precisamos ter uma sustentação, tá? Por quê? Se a gente resiste a tudo isso, nos tornamos uma árvore frutífera aí. Uma árvore que com certeza possa dar fruto. Então a gente vai concluindo aqui dizendo, não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Vamos abrir o nosso coração, né? Para que Deus possa operar. Não adianta dizer, eu não tenho ferida, porque todos nós temos. Agora, para sermos curados, é importante que a gente identifique as nossas feridas. E se a gente não consegue fazer isso sozinho, que a gente peça que Deus realmente nos ajude aí, tá? Então, a gente termina dizendo, o que Deus revela pelo seu Espírito não pode ser tirado de nós. Então, que através dessas provações, né, a gente possa
ter a nossa vida cada vez mais firmada na rocha. Não é fácil, mas é possível. Temos que querer. Moisés, e aí a gente tem na Bíblia alguns personagens, como Moisés foi tratado, né? Língua presa, né? Davi foi tratado, Miriam foi tratada, queria ser mais do que Moisés, né? Foi curada. José conseguiu, né, passar por todo aquele sofrimento, foi tratado também na prisão. Então, o que a gente tem que acreditar é que se alguma coisa nos acontece, não dá para a gente questionar, porque o seu tempo Deus revelará, se Ele quiser, se Ele achar que é necessário. Se não, aceitemos pela fé, né? A gente acredita que com certeza tudo passa. A dor pode não desaparecer, como o pastor sempre mostra ali a marca, né? As marcas ficam, mas essa dor, ela acha um lugar direitinho para ficar aqui dentro e para ser realmente parte da nossa história. Não adianta a gente se fazer de vítima. Por que isso só acontece comigo? Não, acontece com todo mundo. Maria perdeu um filho. Imagine a dor, né? Ver seu filho lá crucificado, sendo maltratado. Então, que a gente possa acreditar na possibilidade da recuperação, né? Da restauração, mas que isso vai acontecer se nós abrirmos o nosso coração. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que a gente possa abrir o nosso coração, que Ele nos mostre o que a gente precisa, né? Quais são as nossas feridas, para que Ele possa nos tratar. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Aleluia. Amados, quantos receberam de Deus? Eu falo que quando eu estive orando, né, um dia aqui na igreja, orando, chorando, e Deus tinha me colocado a pessoa da Marilane no meu coração, assim, de forma, assim, muito intensa, dizendo que, às vezes, passamos por dificuldades na vida, e a minha oração, Deus falou o seguinte, sempre busque exemplos de fé. E exemplos de fé para mim é Marilane, é seu amado marido Jorge. Não é fácil passar pelos que eles passaram. E às vezes na nossa fé a gente fica receoso por uma tempestade, receoso por palavras que pesam o nosso coração. Mas ter fé em momentos como esse, irmãos, é algo que a gente precisa diariamente. Eu sei que muitos aqui já conhecem, né, a história da Marilane, mas às vezes é bom lembrar a gente, porque isso nos questiona como que está a nossa fé. Como que está a nossa fé? Para momentos difíceis. Será que você tem reclamado muito? Será que você tem resmungado muito? Será que você tem perdido os valores das coisas? Dá mais valores para objetos do que para a pessoa? Será que agora, o mês de novembro que antecede ao Natal, nós vamos estar com alguns familiares de longe? Será que o seu coração está preocupado em ver determinadas pessoas ou ele já está celebrando porque vai encontrar determinadas pessoas? Eu quero convidar vocês nessa maravilhosa manhã a fazer algo junto comigo, que é reconhecer se de fato a gente precisa de mais fé. Fé como da Marilane, como do Jorge, que passaram por momentos como esse e venceram. Eu quero vencer os desafios da vida, amém? E eu tenho certeza que os desafios da vida são grandes. E eu preciso de muita, muita fé. E eu dou graças a Deus pela vida da Marilane, pela vida do Jorge, que testemunharam isso a nós hoje para mais uma vez nos fortificar. Se você deseja, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para Marilane orar, porque não tem ninguém melhor do que ela para orar por nós. E se há no seu coração um desejo de ser impulsionado pela fé, de passar pelas tribulações da vida, certo de que Deus vai dar graça, e dizer: Senhor, eu preciso dessa graça, dessa autoridade, dessa fé, dessa força que o Senhor tem dado para a Marilane. Veja, ela fez culto no lar dela, para os familiares também que perderam. Ela poderia estar desolada e esquecer tudo, mas não, ela uniu, orou, fez culto. Isso, irmãos, é um exemplo de fé. Se você quer ser
e receber, eu convido você, sai do seu lugar, vem ao altar. Vamos orar pedindo: Deus, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé para lidar com desafios da vida. Eu preciso de mais fé para lidar com as emoções da vida. Eu preciso de exemplos como esse para me impulsionar, porque tem tantas coisas na nossa vida que reclamamos, brigamos por tantas poucas coisas, mas quando olhamos uma mãe que perdera algo tão precioso, e para vocês, filho é algo precioso, para todos nós, um familiar, e a gente está reclamando, e Deus está dando exemplo para nós que precisamos de fé. Se você deseja essa fé, Marilane vai orar por nós, amém? Pai Celeste, Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos exaltar o Seu nome, declarar que Tu és o Deus vivo, que o Senhor não operou só no passado, mas continua operando no presente, Senhor. Pai Celeste, dai-nos, Senhor, discernimento, sabedoria para identificarmos, Senhor, as nossas feridas, Senhor. E que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a perdoar, a aceitar, Senhor Deus, as ofensas, para que elas não sejam brechas, Senhor, para que o Satanás entre e atrapalhe a nossa conexão. Nesse momento, Senhor, visita cada pessoa aqui, Senhor. Eu creio no sobrenatural. Eu creio, Senhor, na Tua presença, Pai Celeste. Eu creio no Seu poder, Pai Celeste. E sei que a restauração não vem apenas de um livro, Senhor, mas ela vem muito mais da presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa renovar a nossa fé. Que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer nessa caminhada. Como, Pai Celeste, alguns homens, através da provação, se tornaram, Senhor, cartas vivas da Sua palavra. Que cada pessoa aqui possa ser uma carta viva, Senhor. Tenho certeza que é isso que o Senhor deseja de cada uma e de cada um de nós. Que possamos a todo momento professar essa fé, exaltar o Seu nome e declarar que não há outro Deus, Senhor. E que sem fé é impossível atravessarmos os desertos. Mas que bom que o Senhor está conosco nessas travessias. Que bom ter a Tua promessa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Que a gente nunca esqueça dessa Sua promessa, Pai Celeste, dessa Sua palavra. Que ela venha, Senhor, a nos reanimar, a nos fortalecer. E que os nossos testemunhos, Senhor, sirvam de fortalecimento para outras pessoas, Senhor. Assim como esse fato, Senhor, mexeu com o prefeito daquela cidade, mexeu com as mães daquela escola, com os alunos, Senhor, que ficaram impactados, com a família, e todos tiveram que rever os seus comportamentos, Senhor. Que todos tiveram que rever suas vidas, Senhor. Então nós te agradecemos porque temos certeza que essa aprovação não foi inútil. Que essa aprovação foi para o fortalecimento, Senhor, da nossa fé e daquela comunidade. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada pessoa, mais uma vez rogamos. Abençoa o nosso pastor, Senhor, a sua esposa, os ministérios. Que possamos, Senhor, declarar que queremos ver o sobrenatural acontecer nessa igreja, Senhor. E que possamos nos entregar a isso, Pai Celeste. Seja feita, Pai, a sua vontade. Fica conosco. Obrigada por essa oportunidade, por ter nos fortalecido para conseguir falar desse fato. Em nome de Jesus.